Olá, pessoal. Vejam só, nós vamos agora, essa semana, corrigir aquela última atividade que eu passei para vocês, certo? Sobre a questão das variações linguísticas. Aí nós vamos corrigir e vamos acompanhar aqui. Primeira questão. Que variedade linguística, culta ou coloquial, podemos ou devemos usar nas seguintes situações sociais? Está bem fácil, eu já expliquei sobre isso e vocês com certeza já devem ter visto. Letra A, falando sobre política no canal de televisão. Situação, né, formal, então a linguagem culta, né? Numa pequena mensagem de celular para um amigo próximo. Conversa íntima, não tem motivo de ser uma conversa formal, então a linguagem coloquial. Letra C, numa pequena mensagem de celular para o seu patrão de português. Aí agora a mensagem muda, né? É para um patrão, para o patrão, e já trata-se de uma pessoa mais formal. Então, nesse caso, deveremos usar a linguagem culta. Numa carta de reclamação para o presidente, também, cartas de reclamação, cartas de solicitação, todos esses textos que têm uma postura mais formal, culta, certo? Numa conversa na praça entre amigos, coloquial. Um debate numa conferência nacional sobre o meio ambiente. Debate é situação formal, então deveria ser usada a linguagem culta. Uma mensagem de WhatsApp para a irmã explicando que você foi à padaria comprar pão. Então, a irmã é uma pessoa íntima, não é nenhuma situação formal, então a linguagem coloquial. Um bilhete para a sua diretora da escola explicando o porquê da sua falta de hoje. Também trata-se de uma pessoa superior, então a gente tem que manter a linguagem formal, certo? Então a língua culta. Um artigo de opinião solicitado pelo professor de português. Artigo de opinião, né? São redações, textos que devem estar sempre na linguagem culta. E na redação do Enem, que óbvio também nós iremos usar a linguagem culta. Então, em relação a isso, a questão do culto ou coloquial, eu acredito que ninguém tenha dúvida, né? Em situações formais, nós temos que tentar usar sempre o português correto, sem gírias, certo? E usar uma postura também, assim, de uma linguagem sem redundância, tá? Repetindo às vezes as mesmas coisas, tem que tentar usar o óbvio sempre. E a coloquial são em conversas informais, que a gente utiliza com amigos, pessoas íntimas. Agora, lembrando que quando a gente parte para os textos, na maioria das vezes, eles terão que ter uma linguagem culta, a não ser quando trata-se de uma mensagem de celular, como a gente viu aqui, que está em conversas entre amigos. Aí vamos para o 2. Leia o texto abaixo e responda as questões sugeridas. A lei protege Temer de investigação por atos fora do mandato? Apesar de parecer em 2 pedidos de inquérito enviados pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal, o presidente Michel Temer não entrou, pelo menos por hora, na lista de políticos investigados sobre o escrutínio da mais alta corte do país. Aí eu não vou continuar não, pessoal. A gente já viu aqui um trechinho do texto, a linguagem que ele utiliza, tá? Aí vamos para a questão. Letra A. Que variedade linguística foi usada para escrever esse texto? É óbvio que foi uma linguagem formal, né? Para se falar em jornais, essas coisas, nós temos que usar a linguagem formal. Então, letra B, por que foi usada essa modalidade da língua e não outra? Eu já acabei de explicar. Porque em situações cultas, né, em jornais, em situações públicas, nós temos que utilizar sempre a linguagem formal, tá? Então, a resposta de vocês, como eu já enfatizo, não precisa necessariamente ser igual ao que eu estou falando, mas semelhante, tá? Podem colocar com outras palavras. Vamos ao 3. Tendo em vista que as gírias compõem o quadro de variantes linguísticas ligadas ao aspecto sociocultural, analise os excertos a seguir, indicando o significado de cada termo destacado de acordo com o contexto. Esse aqui eu vou explicar
E vocês devem ter respondido com certeza. Cada um vai responder com as suas palavras, né? Vocês irão explicar esses termozinhos que estão destacados, que no caso seriam as aspas. Aqui não sei por que mudou a formatação. Patricinhas e Mauricinhos, o que seriam? Hoje já não se usam mais esses termos nessa juventude de hoje, nesse grupo social de vocês, né? Então, o que seria Patricinhas e o que seria Mauricinho? Seriam aqueles meninas e meninos mais populares, né? Mais, assim, digamos que se vestem melhor, nesse sentido aí vocês vão explicar. Aí, nossa, como meu pai é careta, eu vou explicar o que significaria careta. Os namoros resultantes da modernidade baseiam somente no ficar. Aí, o que seria, né? Vocês vão explicar na linguagem de vocês. E aí, mano, né? O que seria mina, parada. Esse aqui está mais atual, né? Bombar. O que seria cada expressão dessa? Aquela aula de matemática foi peça não saquei, né? O que seria não saquei? Então, vocês vão trocar essas palavras que estão com gírias para uma linguagem, no caso, o sentido formal dela, tá? Então, vamos ver aqui o saquei. Aquela aula de matemática foi péssima, não entendi, né? O saquei no caso, no sentido de não entender. Vocês vão substituir, certo? Tem todas as outras alternativas aí. Aí, vamos ao 4. A seguir, são apresentados alguns fragmentos textuais. Sua tarefa consistirá em analisá-los, atribuindo o tipo de variação linguística condizente aos mesmos. Aí aqui nós temos um texto de Drummond, aí falando que antigamente as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas, muito prendadas, não faziam anos, completavam primaveras. Então, o início do texto já está dizendo antigamente. Então, mostrando como a língua mudou, né? Ninguém fala mais mademoiselles. Mademoiselles seriam tipo as moças, né? As jovens de hoje em dia. Então, quando trata-se dessa mudança da língua com o passar do tempo, nós temos uma variação histórica, tá? Aí vocês vão colocar. B. Vício na fala. Para dizerem milho, dizem mil. Para dizerem mior, para pior, pior. E aí a gente vê essa variação, que ela aparece muito, né, com sertanejo, né, essas pessoas mais do interior nordestino. Essa mudança aí na fala condiz com qual variação? No caso, seria a variação regional, não é isso? A variação regional que tem essas expressões aí que hoje não tanto, mas as pessoas também que não são muito alfabetizadas, pessoas mais antigas, elas têm essas expressões. Então, a variação regional. A gente também, pessoal, poderia dizer, a resposta correta, que entra mais de acordo, seria a regional, mas a gente também poderia dizer que pessoas que dizem pior, melhor, né, telhado, poderíamos atribuir a pessoas menos escolarizadas. Então, aí já seria uma variação também social, não é? Aí vocês podem colocar variação regional e pode botar uma barrinha também social, tá? C. Aqui no norte do Paraná, as pessoas chamam a correnteza do rio de corredeira. Quando a corredeira está forte, é perigoso passar pela pinguela. A gente já comentou sobre isso. A questão da mudança que ocorre de algumas expressões de região para região. Quando eu acho que eu expliquei no áudio que eu mandei para vocês no vídeo, por exemplo, a macaxeira, em umas regiões chamam muito de mandioca, outras macaxeiras, outra aipim. O dudu, que a gente chama aqui, sacolé, dindim. Então, essa variação ocorre de região para região. Então, esse texto, a letra C, nós temos aqui uma variação regional, que chama-se também de geográfica, tá? Em algumas expressões também pode aparecer o nome geográfico, que é a mesma coisa. Então, variação regional. E a D. E aí, mano, tá a fim de dar uns rolé hoje? Qual é? Vai topar a parada? Então, aqui nós já temos expressões com gírias. Então, as gírias fazem parte de diferentes grupos sociais em que nós convivemos. Então, aqui nós temos uma variação também social, tá? Vamos ao 5º.
Lê a música abaixo e marque a única alternativa correta. Aí nós temos essa música aqui, né? Uma esmola, pelo amor de Deus, uma esmola, meu, por caridade, uma esmola pro ceguinho, pro menino. Em toda esquina tem gente pedindo, uma esmola pro desempregado. Uma esmola pro preto, pobre, doente, uma esmola pro que resta do Brasil, pro mendigo, pro indigente. A música registra um pedido de esmola, em que o eu lírico utiliza uma linguagem, vamos ver, pouco compreensiva, já que contém vários erros gramaticais. Ela é pouco compreensiva, pessoal? Não. Então, essa aqui já está anulada. Coloquial, crítica, compreensível e comunicável. Pode ser, né? Vamos deixar ela. Letra C, imprópria para poemas da literatura brasileira? Não, jamais. E tanto é que aqui já entra no período do modernismo, em que entre as críticas sociais era muito comum poemas, músicas falarem da questão das situações em que vivia a sociedade da época. D, crítica, porém não coloquial. Ela é crítica, tá falando da questão da pobreza, né, dos mendigos, mas ela é coloquial, uma linguagem simples. Então, aí a gente já anula. Agora, se fosse crítica e coloquial, estaria certa, tá? Mas esse não coloquial aqui já anula. Letra E, descuidada. Então, a única que se encaixou foi a letra B, né? Então, essa letra B aqui é a correta, tá? Sexto, uma questãozinha do Enem, bem antiga. Aula de português. A linguagem, na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender a linguagem na superfície estrelada de letras, sabe lá o que quer dizer? Professor Carlos Góes, ele é quem sabe e vai desmatando. O Amazonas da minha ignorância, figuras de gramática esquipáticas atropelam-se, Artudas se sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua entrecortada, do namoro com a priminha. O português são dois, o outro, mistério. Então, vamos ver aqui a questão. Explorando a função emotiva, o emotiva que a gente já estudou, né, no assunto anterior, da linguagem, o poeta expressa o contraste entre marcas de variação de usos da linguagem. Então, quando ele fala aqui, vamos voltar aqui. Professor Carlos Góes, eles, quem sabe, vai desmatando. Então, é como se fosse o que ele vai explicando, né? O Amazonas da minha ignorância. Então, ele vai explicando o que o aluno não sabe. Figuras de gramática, esquipáticas. Então, é como se fosse algo diferente da realidade de quem está fazendo esse poema, né? Aí, falar que já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. Então, a gente tá vendo aí as duas situações da língua que existem. Então, o contraste entre as marcas de variação do uso da língua está entre situações formais e informais. Pode ser. Vamos ver a letra B. Diferentes regiões do país, está falando de variação regional. Ali de alguma coisa de região, não. Escolas literárias, tão pouco. Textos técnicos e poéticos, muito menos. Em diferentes épocas, também não. Então, há que se encaixar as situações formais e informais. Quando o autor ele fala da questão que o professor vai explicando os termos que ele não sabe, né? E depois ele diz que não sabe nem como é que vai pedir para sair, né, da sala, essas coisas. Então, é aqui mostrando, enfatizando os dois tipos de variações que nós temos entre formal e informal. Letra A, tá? Esta aqui é a correta, da sexta questão. Vamos ao sétimo. Observe o quadro abaixo. Vossa mercê, vós mercê, você, se, vc e se. Você é um pronome pessoal de tratamento. Refere-se à segunda pessoa do discurso, mas, por ser pronome de tratamento, é empregado na terceira pessoa, como ele ou ela. Sua origem etimológica encontra-se na expressão de tratamento de deferência vossa mercê, que se transformou sucessivamente
em tantas outras variações. Sobre a variação desse pronome de tratamento, analise as afirmações a seguir. 1. Esse pronome sofreu uma variação através do tempo, o qual os linguísticas o chamaram de variação diacrônica. Essa aqui a gente já pode dizer que está certo, porque o você chegou a um ser, né? A2. Esse tipo de fenômeno é raro na língua portuguesa. Dificilmente uma palavra ou expressão sofre influência do tempo. Isso aqui está totalmente errado, não é que eu já expliquei da variação histórica? Então, até agora, a 1 é que se encaixa melhor. 3. A forma você é a representante da língua culta atual. Já as variações VC e C, típicas das redes sociais, não deveriam ser aceitas pelos brasileiros, tendo em vista empobrecer nossa língua. Essa daqui até aqui tá certo, né? A forma você é representada da língua culta, já as variações VC e C típicas das redes sociais não deveriam ser aceitas pelos brasileiros. A gente pode considerar essa aqui também como correta. Vamos ver depois quando a gente for para a eliminação lá embaixo. Fenômenos como esse provam que as línguas não são estáticas, mas sim sofrem variações provocadas por diversos fatores externos. Isso aqui também está certo. Então, vamos aqui. Marca a alternativa que apresenta apenas as corretas. Então, a gente achou a 1, a 3 e a 4. Vamos ver, ó, letra B. 1, 3 e 4. Vamos ao 8º. Leia o texto abaixo e julgue as afirmações em verdadeiro ou falso. E aí, doideira, cadê a parada lá? A primeira alternativa diz assim: as gírias são expressões que marcam a linguagem coloquial, ou seja, é uma variante mais espontânea utilizada nas relações informais entre falantes. Verdadeiro. Pessoal, eu vou dar uma pausazinha e já continuo. Peraí. Pessoal, eu tive que atender a porta, que é uma luta, que eu estou só. Vamos aqui continuar. O emprego intensivo de gírias entre os falantes faz com que essa variedade linguística se propague rapidamente. Verdadeiro. O autor do texto expõe sobre um processo linguístico que sofre influência de inúmeros fatores, entre eles a relação entre falantes e ouvintes. Não, isso aqui, o autor do texto, a gente não tem nem praticamente um texto em si, é só uma frase. O outro, doideira e parada são expressões resultantes de variação linguística empregadas entre falantes, marcadas por uma época em um grupo social de que fazem parte. Verdadeiro. Vamos ao 9. Leia o texto abaixo. Eu não vou ler todo, vocês vão ver logo no início de que se trata, né? Essa questão dessa variação. Boa tarde, em que posso ajudá-lo? Diz o gerente. Cliente, estou interessado em financiamento para compra de veículo. Gerente, nos dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Aí o cliente disse, sou Júlio César Fontoura. Também sou funcionário do banco. Aí o gerente, Julinho, é você, cara.
Aqui é a Helena. Então, vê que já mudou, né? A formalidade da língua, porque ele reconhece, né, o colega, e aí a situação passa a ser mais íntima. Então, há uma mudança da linguagem formal para informal por essa relação aí. Na representação escrita da conversa telefônica entre o gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar do gerente foi alterada de repente devido, letra A, à adequação de sua fala à conversa com um amigo caracterizada pela informalidade. Essa daqui nós podemos colocar, né? Vamos ver se essa daqui se encaixa. Vamos ver a B. A iniciativa do cliente se apresentar como funcionário do banco? Não. C. Ao fato de ambos terem nascido em Uberlândia? Também não. A intimidade forçada pelo cliente? Também não. Ao seu interesse profissional? Também não. Então, a que se encaixa é a adequação da sua fala à conversa com um amigo, né? Quando eles percebem que se conhecem, eles mudam da linguagem formal para a informal, devido à proximidade que ambos possuem. Vamos ao 10, para finalizarmos. Os enunciados linguísticos abaixo encontram-se escritos na linguagem coloquial. Reescrevam-os de acordo com o padrão culto da linguagem. Então, vê. Os livros estão sobre a mesa. Por favor, devolve eles na biblioteca. O próprio computador já está mostrando aqui o erro. Então, como ficaria formalmente? Os livros estão sobre a mesa. Por favor, devolva-os, né? Devolva quem? Eles, os livros. Então, devolva-os na biblioteca. Aí, vocês iriam colocar assim, ó. Eu vou apagar aqui e vou colocar. Vocês iam colocar assim, tá? Falar no celular. Ninguém fala no celular. A gente não fala em cima, a gente fala ao celular. É uma grave falha. A consequência deste ato pode ser cara. C. Me diga se você gostou da surpresa, pois levei muito tempo para preparar ela. Então, esse ela também aqui não tá formal, seria prepará-la. Vocês iam colocar assim, tá? Ele tem um acentinho. Pronto, pessoal, a gente encerra aqui essa atividade. Eu tive que sair, infelizmente, porque tinha uma pessoa me esperando na porta. Eu vou tentar cortar o vídeo. Se eu não conseguir, aí vocês adiantam o trechinho que eu parei, tá certo? Então, uma boa semana para vocês e logo em breve a gente vê um novo conteúdo, tá? Tchau, tchau.